Bom, prosseguindo, o Papa estava dividido entre promover uma cruzada contra os turcos e calar Lutero. O Papa ordenou que Lutero se retratasse ou fosse levado preso a Roma. Em nova reunião, agora na cidade de Augsburgo, Lutero defendeu-se das acusações com um salvo-conduto de Maximiliano, imperador alemão. O cardeal enviado pelo Papa para discutir com Lutero fugiu do debate, exigindo retratação de Lutero, que não aceitava mudar de opinião. Bom, lembrando que esses salvos-condutos às vezes não funcionavam. O da rainha da Inglaterra, o dos ingleses, para John Wycliffe, funcionou, né? Mas para John Hus não funcionou. Ele já foi condenado, foi morto, queimado. Lutero respondeu à exigência de retratação. É impossível retratar-me, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões de concílios e de papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contraditado uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus. Assim Deus me ajude. Amém. Bom, e quando Lutero fala aqui que eles têm se contraditado um ao outro, né, tem um exemplo de cerca de 300 anos antes, né, quando, 300 anos antes, não, digo, cerca de 200 anos antes, lá em 1378, começou uma divisão na Igreja Católica. Tá bom? Então, como que o Papa pode ser infalível se 3 papas se excomungavam, os 3 estavam excomungados? Então, é claro que eles entravam em contradição. E ele diz que não pode confiar, até porque teve casos que eles realmente não honraram a confiança, no caso de John Hus, por exemplo, que acabou morto. Temendo o que aconteceu com ele, o mesmo que acontecera com John Hus, que fora condenado, mesmo tendo um salvo-conduto, Lutero fugiu. Então ele foge para poder realmente escapar com vida, porque senão ele seria morto. As pregações e escritos de Lutero chegaram à França, Inglaterra e Itália. Wittenberg ficava lotada durante os seus sermões. Em 30 de maio de 1519, o Papa exigiu explicações. Lutero lhe enviou o documento detalhando as suas teses. O Papa ameaçou Lutero de excomunhão se ele não se retratasse. Lutero queimou a bula e foi excomungado em janeiro de 1521. Então veja, como eu disse, o Lutero ele não saiu da Igreja Católica. Ele acreditava que a Igreja Católica era a Igreja mãe, a Igreja verdadeira, e ele vai chegar à conclusão que essa Igreja se desviou. Mas o que nós vemos na história, irmãos, eu sempre digo que a Igreja Católica, ela matou mais do que Adolf Hitler. A Igreja Católica, só de anabatistas, né, o número que eles mataram foi muito grande. Sem contar que a Igreja Católica ela apoiou guerras físicas, né, de reis que diziam, olha, nós vamos implantar o reino de Deus à força, e quem não aceitar será morto. Então ele fez isso e com o apoio do Papa. Então Lutero acreditava que mesmo assim eles eram homens de Deus e serviam ao Deus verdadeiro. A igreja cristã hoje não acredita nisso. O hino de Lutero, chamado Castelo Forte, tem uma parte interessante. Ele diz que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá por nós Jesus está, e dá-nos-á seu reino. Então ele sabia que ele estava correndo o risco de ser morto, porque era o que o Papa fazia com todos aqueles que não aceitavam as suas determinações e não concordavam com doutrinas que eles consideravam fundamentais.